Oi, galera, tudo bem? E aí, preparados para a aula? Bora lá? Galera, na aula de hoje nós vamos relembrar a unidade 1 todinha. Isso aí, nós vamos finalizar a unidade 1. Então a aula vai ser um pouquinho mais curta, porque nós só vamos relembrar tópicos que nós já tivemos aí em sala, beleza? Vamos lá, vou compartilhar aqui com vocês. Então, no capítulo 1, nós falamos sobre reprodução. O que nós falamos sobre reprodução? Vamos lembrar? Está lá na página 10 até 85. Nós começamos falando aí sobre reprodução, que ela pode ser classificada em dois tipos: assexuada e sexuada. Assexuada, aquela que eu não preciso, ó, tá lá na página 10, tá? Quem quiser entrar comigo, acompanhar aí comigo. Página 10 não, na página 12. Nós falamos lá que nós não precisamos, né, de dois seres aí para acontecer uma reprodução assexuada. Nós falamos que ela pode acontecer de forma de divisão binária, de brotamento, de espoluação. Nós falamos que ela pode acontecer de forma de regeneração. Aqui isso acontece muito lá nas plantas. Então, nós falamos um pouquinho sobre a reprodução assexuada. Depois, a gente falou sobre produção sexuada, aquela que eu preciso de dois gametas, o feminino e o masculino. E que ela pode acontecer de forma interna ou externa. Nós falamos lá que ela também acontece nas plantas, né? De uma forma aí, aonde vem lá, né? O gameta feminino, o gameta masculino se junta, forma um novo ser. Falamos também sobre a reprodução sexuada dos animais. Cada classe dos animais é um jeito, né? Os mamíferos é uma forma, os anfíbios outros, e assim por diante, né? Os peixes outros. Então, tá tudo lá no livro para que vocês possam relembrar. Depois que nós falamos, né, que existem aí duas formas de reprodução, assexuada e sexuada, nós começamos a falar sobre a sexualidade e vida, que chega um momento da nossa vida, da nossa idade aí, que nós vamos crescendo, se tornamos adolescentes, e a gente passa pelo período de puberdade, que começa, né, a acontecer algumas mudanças no nosso corpo, e que é visível. Eu consigo perceber que aquele indivíduo é diferente, né, de mim, do sexo feminino, através das mudanças que está tendo nele. Então, a gente começa a perceber o outro de uma forma diferente. Ok? Falamos lá o que acontece com o menino nessa fase, falamos o que acontece com a menina nessa fase. Depois, nós falamos sobre a concepção ao nascimento. Como é que o nenenzinho vai lá parar na barriga da mãe, né? Como é que acontece isso? Precisa acontecer uma ovulação, precisa acontecer uma fecundação. Falamos lá, né, que se não tem fecundação, a mulher vai menstruar. Depois nós falamos sobre a importância da placenta, se há a fecundação, porque vai ser ela que vai passar os nutrientes para o bebê. Falamos do período de gestação, amamentação, sobre o parto. Falamos sobre aborto, né, algo que tem sido comentado bastante. E depois, a nossa última aula, nós falamos sobre saúde e sexualidade, que é preciso, né, ter cuidado com o nosso corpo, depois que acontecem essas mudanças aí, né, ir ao ginecologista, as meninas, os meninos ir ao urologista. Falamos que quando chega o momento de ter relação sexual, de fazer sexo, precisa ser feito de maneira consciente, usar preservativo para se prevenir de ISTs ou DSTs, que são doenças, né, infecções que são transmissíveis através do sexo, que essas doenças podem causar feridas ou vários outros sintomas e sinais. Falamos lá que não existe só camisinha masculina, mas existe camisinha feminina. Na última aula eu trouxe aí para vocês, mostrei como é que colocava, onde compra, expliquei tudo certinho. Falei que se não fizer o sexo de maneira segura e consciente, pode vir uma gravidez, né? Essa gravidez também pode ser evitada com anticoncepcionais. Falei que existem vários tipos de anticoncepcionais, né? O implante, o anel, o adesivo,
o comprimido que a gente toma, o DIU e entre outros. E falei lá, né? Tia, existe idade para fazer sexo? A idade para se fazer sexo é aquela que você tem a consciência do seu ato. Que mesmo, né, você usando preservativo, ele não é 100% seguro. E aí, se acontecer alguma coisa, né, o preservativo furar, estourar, alguma coisa assim, pode acontecer uma gravidez. E aí, você está preparado para ser pai ou mãe na idade que você tem hoje? Então, por isso que o sexo, ele tem que ser feito quando você está maduro, preparado para arcar com as suas responsabilidades, com os seus atos. E que sexo não é brincadeira, que não é porque o amigo fez ou fala que fez que você tem que fazer também. E quando for fazer, fazer de maneira segura, de maneira correta, pedindo orientações para adultos ou para pessoas que possam te dizer a verdade, falar realmente como é que é e como deve ser feito. Não pedir orientações aí para pessoa estranha ou para amigo que acham que sabem e na verdade não sabem nada, né? Então esse foi o nosso conteúdo da unidade 1. E para finalizar ela, nós vamos fazer aí 5 exercícios do nosso livro, ok? E essa atividade, ela não vai ser entregue, não vai ser enviada por e-mail, nem entregue na secretaria da escola. Nós vamos corrigir e bater um papo dia 3/6, ao vivo, que é a nossa próxima aula, para finalizar totalmente esse conteúdo, para que na próxima aula a gente comece aí o conteúdo do nosso segundo bimestre. Certo? Fechou? Sim? Então, eu aguardo vocês aí, dia 3, com o exercício feito, tá? Por quê? Porque eu posso chamar você, fulano, responde para mim. E aí? Aí, se você não fez, ó, minha canetinha tá avaliando tudo, hein? Dúvidas? Se tiverem dúvidas, eu estou disponível para vocês no período de aula. Então, vocês podem me chamar, que eu esclareço lá a dúvida que for surgindo conforme for fazer os exercícios. Beleza? Galera, muito obrigado pela aula. Tenham aí um bom rendimento aí na hora de fazer as atividades. Lembrem o conteúdo e a gente se vê semana que vem, tá bom? Beijo!